Olá pessoal, tudo bem? Então vamos agora iniciar a correção do exercício em relação ao conteúdo de tabela periódica, certo? Então vamos lá. De acordo com a posição que o fósforo, que é representado por P, se encontra na tabela periódica, podemos dizer que seu átomo apresenta. Aí no caso, a opção A, né? 5 camadas e 4 elétrons na última camada. Última camada, pessoal, é a mesma coisa de camada de valência, certo? B. 5 camadas e 3 elétrons na última camada, 2 camadas e 2 elétrons na última camada, 3 camadas e 5 elétrons na última camada, 3 camadas e 15 elétrons na última camada. Bem, essas são as opções, ok? Então, para a gente saber disso, a gente precisa o quê? Olhar para a tabela periódica. Então, vamos dar uma olhadinha na tabela periódica. Então, para a gente responder essa questão, primeiramente a gente tem que saber onde está localizado o fósforo. O fósforo está localizado aqui, ó. Ele está localizado no período 3, ó. 1, 2, 3, tá vendo? E está localizado no grupo 15. Então, a partir da localização do período e do grupo, podemos determinar a quantidade de camadas que aquele átomo de fósforo possui, quanto também a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. Ok? Então, vamos determinar isso. Então, eu vou fazer até um desenho aqui do átomo de fósforo. Tá certo? Isso aqui é o núcleo. Ok? Aí, olhando para cá, quantas camadas ele vai ter? A gente vai determinar as camadas pelo período que ele se encontra. Então, ele está no terceiro período, não é verdade? Portanto, se ele está no terceiro período, ele vai ter quantas camadas? 3. Porque a quantidade de camadas é diretamente proporcional, ou até melhor, é exatamente igual o número de períodos que ele se encontra. Então, se eu tiver no terceiro período, então ele vai ter 3 camadas. Se tiver no quarto período, vai ter 4 camadas. Se tiver no quinto período, 5 camadas, e assim sucessivamente. Portanto, vamos colocar aqui 3 camadas. 1, 2, 3. Ok? E agora, quantidade de elétrons na última camada. A gente determina a quantidade de elétrons na última camada em relação ao grupo dele. Ele está em que grupo? Grupo 15, não é verdade? Então, ele tem 15 elétrons na última camada? Não. Como eu disse, para a gente entender essa quantidade de elétrons que tem na última camada, a gente deve ignorar principalmente os átomos de transição, os elementos de transição, que fica do grupo 3 ao grupo 12. Então, a gente vai ignorar esses átomos aqui, certo? Tanto o de transição externa como o de transição interna. Então, a gente só vai levar em consideração os representativos, que é o da família 1 e 2, que é o grupo 1 e 2 também, né? Uma coisa. E do 13 ao 18, tá certo? Então, a quantidade de elétrons que tem na última camada é proporcional ao último número em relação aos elementos representativos. Então, qual é o último número de 15? É 5, né? Portanto, o fósforo vai ter 5 elétrons na sua última camada. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, como é que vai ser o fósforo? O fósforo vai ter 3 camadas eletrônicas, sendo 5 elétrons na sua última camada. Então, vamos olhar aqui a opção. 3 elétrons na camada, tá vendo? E 5 elétrons na última camada. Portanto, a opção certa é a D. Próxima questão. Marque a opção incorreta, certo, pessoal? Incorreta. O magnésio apresenta 2 elétrons na última camada. Vamos olhar se o magnésio apresenta 2 elétrons na última camada. Vamos olhar aqui o magnésio. Olha aqui o magnésio, achamos o magnésio. Para ele ter 2 elétrons na última camada, ele precisa estar no grupo 2 da tabela periódica. Ele está no grupo 2? Está, ó, no grupo 2. Portanto, a informação está correta. Vamos botar assim que a informação está correta. O carbono C apresenta 4 elétrons na última camada. Então, vamos olhar. Na última camada é a camada de valência, tá certo, pessoal? Mesma coisa, ok? Então, vamos lá. O que o carbono... A questão diz que ele possui 4 elétrons na última camada. Olha aqui, ó.
14. Eu falei para você 14, só que esse 14 ele está no grupo dos representativos, ok? Então, no caso, não tem como ter 14 elétrons na camada de valência. Uma observação, a camada de valência, que é a última camada, ele só pode comportar no máximo 8 elétrons, tá certo? Ele só pode comportar no máximo 8 elétrons. Portanto, não dá para comportar 14. Então, a gente sempre leva em consideração o último número, né? No caso, vai ficar 4. Então, o carbono ele comporta 4 elétrons na última camada. Então, é verdade. Ok? O sódio Na apresenta 3 camadas eletrônicas. Para o sódio apresentar 3 camadas eletrônicas, ele precisa estar no terceiro período. Olha aqui o sódio. Vamos ver se está no terceiro período. 1, 2, 3. Tá. Então, correto também essa afirmação. O cromo apresenta 6 elétrons na camada de valência. Então, vamos lá. 6 elétrons, o cromo, aqui o cromo. Ele está no grupo 6. Então, ele possui 6 elétrons? Não. Lembra o que eu falei? Do grupo 3 ao grupo 12, ou da família 3 à família 12, são elementos de transição. Esses elementos de transição, eles só possuem 1 a 2 elétrons na camada de valência. Independente de que família está. Se está na família 3, está na família 4, está na família 6, está na família 9, ele só vai possuir 1 a 2 elétrons na camada de valência. Portanto, essa afirmação é falsa. Então, vamos marcar aqui. E o nitrogênio apresenta 5 elétrons na camada de valência. Né? A gente já viu que é verdadeira, mas vamos só entender aqui. O nitrogênio ele está na família 15 ou no grupo 15. Então, se a gente cortar 1, o último número vai ser igual a 5. Então, vai ter 5 elétrons na camada de valência. Então, é exatamente isso, pessoal. Então, a resposta certa também é a D. E a outra? A última. Qual desses elementos não é um bom condutor de eletricidade? Então, vamos lá. Aqui tem o mercúrio, o cálcio, o ouro, o cloro e o chumbo. Para entender isso, é bem simples. Vamos olhar primeiro na tabela periódica. O que eu expliquei? Existem várias divisões, né, de características do átomo, especificamente do elemento, né? E o que a gente caracteriza ele é se ele é metal, se ele é ametal, se ele é átomo de hidrogênio ou se ele é gás nobre. Aqui tem um átomo de hidrogênio, né? Tem suas características particulares. Aqui tem os gases nobres, também tem suas características particulares. E aqui são os não metais, que em algumas tabelas periódicas eles misturam os não metais com também semimetais, sabe? Mas com uma nova regra, os não metais e semimetais ficaram na mesma coisa, ok? Pronto, beleza. Então, todo o resto é metal. Então, todo o resto é bom condutor de eletricidade, todo o resto ele é bom condutor de calor, tá certo? Então, produz brilho. Então, todos eles têm a mesma característica, certo? Então, a gente vai olhar qual dos elementos lá que não é metal, certo? É o que não conduz a eletricidade, ou seja, o hidrogênio, essa região aqui, os gases nobres, então ele não é um bom condutor de eletricidade. Se for algum desses metais aqui que não estão marcados, melhor dizendo, se for um desses elementos que não estão marcados, é porque ele conduz a eletricidade, é porque ele é o que? Ele é metal, ok? Então vamos olhar quais são os metais. O mercúrio. Mercúrio é um metal? Vamos ver se o mercúrio é um metal. Aqui, ó. Mercúrio, Hg, mercúrio, tá vendo? Então, mercúrio ele faz parte dos metais. Portanto, ele é um bom condutor da eletricidade. Portanto, a resposta certa não vai ser mercúrio. Eu vou até cortar aqui. O cálcio, ele é um metal? Vamos ver se o cálcio é um metal. Olha aqui o cálcio, ó. Então, o cálcio ele faz parte dos metais, ok? Aqui, ó, o cálcio novamente. O cálcio faz parte dos metais. Portanto, o cálcio também é um bom condutor da eletricidade. O ouro. O ouro é um metal, a gente já sabe, né? O ouro está aqui, ó, ao lado do mercúrio. Ele é um metal, então também vai produzir eletricidade.
O cloro. O cloro não é metal. Olha onde está o cloro. Ele é um não metal, portanto ele não vai ser um bom condutor da eletricidade. Então a resposta certa vai ser o cloro. E o chumbo? O chumbo é um metal muito famoso por ser um metal muito pesado, perto aqui do mercúrio.